Olá, nessa aula 2 eu vou comentar um pouquinho sobre os sinais digitais de um processo, né? A gente vai usar os conceitos que foram vistos lá na primeira aula, aplicados agora num processo. Eu fiz isso para não confundir muito com o que eu dei lá na primeira aula, então eu preferi separar um pouco esses conceitos de sinais digitais de um processo. No processo, eu posso ter dois tipos de informações presentes, né? Seja ele uma metalurgia, seja uma cervejaria, ou na área automobilística, água, esgoto, qualquer área que eu tenha de um processo, ou eu vou ter uma informação do tipo digital, que, como eu comentei com vocês, são aquelas que eu posso representar por um único bit, um único dígito binário, ou 0 ou 1, né? Por exemplo, o estado de um motor. Eu posso dizer que quando é 0, ele está desligado, e que quando é 1, ele está ligado. O estado de uma válvula, né? Eu posso dizer que 0 é quando ela está aberta e 1 quando ela está fechada. O estado de um disjuntor, mesma coisa. 0 quando ele está aberto, 1 quando ele está fechado. E assim por diante. Então qualquer informação, qualquer estado de um equipamento, do meu processo, que eu consiga representar com um único dígito binário, vai ser uma informação do tipo digital. Tudo bem? Por outro lado, eu tenho aqui informações também do tipo analógico. Tá? Eu tenho digitais e analógicos. São aquelas que variam continuamente no decorrer do tempo e que não podem ser representadas por um único dígito. Por exemplo, a temperatura de um forno, 10 graus, 20 graus, 100 graus. A frequência da rede, 60 Hz, 59,98 Hz. Velocidade de uma esteira, 2 metros por segundo, 2,5, 4. O nível de um tanque, no nível, na verdade aqui seria o volume de um tanque, né? 3 litros, 4 litros, 4,1 litro, 4,2 litros e assim por diante, tá? Então, dessa forma, o CLP ele tem que estar apto a receber esses dois tipos de informações. Tá? Para isso, existem sensores lá no processo que eles irão fornecer esses sinais para serem enviados ao meu CLP. Tudo bem? Por exemplo, o estado de um motor ligado ou desligado. Ele pode ser fornecido, pessoal, através de um contato de um relé. Tá? Vou explicar mais para frente o que é isso. Quando o contato está aberto, tá? Não chega, vamos dizer assim, sinal lá no meu CLP. Então eu posso considerar que o motor está desligado. Por outro lado, quando esse contato está fechado, chega um sinal lá no CLP. Então eu posso considerar que o motor está ligado. Perceba que eu ressaltei a palavra pode, né? Porque na verdade é o projetista que define no projeto o que significa esse contato aberto ou fechado. Tá? Cabe ao programador do CLP estudar os projetos dos painéis envolvidos para ter essa informação. Tudo bem? Então eu não posso, pessoal, supor o seguinte: não está vindo sinal, significa que o motor está desligado. Está vindo sinal, então o motor está ligado. Não posso supor isso. Eu tenho que procurar lá no projeto dos painéis para ver se é isso mesmo que foi projetado. Tudo bem? Aliás, muitas vezes é o próprio programador do CLP responsável pelo projeto dos painéis de automação. Tá? Então aumenta aí a responsabilidade e a necessidade de entender, a gente diz ler, né, os projetos eletromecânicos envolvidos. Tá? Mais para frente eu vou falar um pouco disso para dar uma visão mais geral do que é ler um projeto eletromecânico. Tudo bem? Como eu comentei,
aqui em cima, um contato de um relé. Vamos ver agora o que é um relé. Eu tirei aqui o conceito desse site, InfoEscola, porque eu achei ele bem bacana e mostra direitinho o que eu quero. O relé, segundo eles, é um dispositivo eletromecânico formado por um magneto móvel que se desloca, esse é o importante, ele se desloca unindo dois contatos metálicos. Esses dois contatos metálicos, pessoal, nada mais são do que o meu contato do relé. Tá? Então, o meu contato do relé são esses dois contatos metálicos. Tudo bem? Como que um relé funciona? O que ele fala aqui, que o funcionamento é bem simples. Eu tenho uma corrente que circula por uma bobina. Circulando por uma bobina, pessoal, é criado um campo magnético que atrai uma ou mais série de contatos. Então, quando um relé está energizado, circula a corrente pela bobina dele, os contatos são influenciados. Quando ele está desenergizado, quer dizer, não circula a corrente pela bobina, ele está no estado normal. Tudo bem? Mais para frente eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Ao cessar a corrente, o campo magnético cessa, fazendo com que os contatos voltem para a posição original. É isso que eu comentei aqui. Os relés eles podem ter diversas configurações, tá? Só que os contatos sempre vão ser de dois tipos. Ou eu tenho um contato NA, normalmente aberto, ou NF, normalmente fechado. Tá? Em ambos os casos existe um ponto central que ele chama aqui de contato comum. Tá? Os contatos normalmente abertos são aqueles que estão abertos enquanto a bobina não está energizada. Então, eu não tenho corrente circulando, o meu contato NA, normalmente aberto, está aberto. Tudo bem? Quando passa uma corrente, quando atua aqui o meu relé, esses contatos NA, eles fecham. Tá? O meu contato NA fecha quando o meu relé está energizado. Tudo bem? Legal. Já os NF, os normalmente fechados, eles abrem quando a bobina recebe corrente. Quer dizer, é o contrário do NA. Tudo bem? E volta para a posição fechado quando não há mais corrente circulando pela bobina. É simples, não é muito complicado não. Eu vou mostrar um exemplo embaixo aqui e vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Tá? Na automação, pessoal, é difícil a gente encontrar relé nesse formato aqui. Tá? O formato que é mais visto, que é mais utilizado, é esse daqui de baixo. Tá? E ele, na verdade, é o que a gente chama de Born relé. Tá? É esse carinha que vocês estão vendo aqui embaixo. Tá? O relé, propriamente dito, neste caso aqui, é esse componente de cor branca que está aqui em cima. Ó. Esse daqui é o relé. Tá? Não é tudo isso aqui não. Isso tudo a gente dá o nome de Born relé. Mas o relé em si é esse aqui de cima em branco. Tá? É importante ressaltar que esse formato ele é feito para ser preso num trilho DIN. Esse trilho DIN é esse que vocês estão vendo aqui embaixo. Ele é muito utilizado nos painéis eletromecânicos para que eu possa prender os meus componentes. Tá? No caso aqui, um Born relé ele é preso nesse trilho DIN. Tudo bem? Na foto que eu estou mostrando para vocês, eu não tenho um único Born relé. Tá? Na verdade, eu tenho 9 Born relés ao lado um do outro. Então, se a gente contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 Born relés nessa minha imagem. Tá?
Vamos dar uma olhadinha aqui no que eu tenho para explicar dessa foto que tem aqui, tá? Primeiro, na parte superior em preto, tem esse gatilho que vocês estão vendo aqui em cima, tá vendo? Para que serve esse gatilho? Ele é semelhante àquele que eu tenho nos slots da placa-mãe quando eu quero tirar uma memória RAM, tá? Só que lá no caso eu tenho dos dois lados. A função é qual? Na hora que eu empurro esse gatilho aqui para fora, ele faz saltar o meu relé para que eu possa trocar se houver algum problema na bobina ou nos contatos desse relé. Tá? Então é isso aí. Para eu extrair o relé do Born, como eu comentei, é mais ou menos como os slots de uma placa-mãe de computador. Tá? Ele vai ficar aberto aqui, esse gatilho ele vai ficar saltado para fora. Na hora que eu introduzir o novo relé, e der uma pressão maior aqui, esse gatilho volta e vai travar aqui o meu relé no Born. Tudo bem? Bom, vamos em frente. Aqui embaixo, pessoal, eu dei um zoom em algumas informações que estão disponíveis aqui nesse Born. Então, quando eu subir aqui, vai sumir o desenho, mas eu vou ter ele representado aqui embaixo, tá? Bom, por essa informação, eu consigo entender que o relé ele tem uma capacidade de conduzir pelos contatos dele 6 amperes, tá? E que ele suporta uma tensão de 250 volts alternada ou 30 volts contínua, tá? Está escrito aqui, ó, 6 amperes, 250 alternada, 6 amperes, 30 contínua, tá? Só um adendo aqui, a gente diz corrente, tá, pessoal? A gente não diz amperagem, tá? O correto é a gente falar corrente. Nesse outro desenho, eu consigo dar uma olhada aqui, olha, nesses dois contatinhos, A1 e A2, tá? Essa informação me diz como que eu vou alimentar o meu Born, o meu relé, tá? Então é feito pelos contatos, pelos Borns A1 e A2, tá? Então, quando eu for alimentar esse meu relé aqui de cima, eu vou usar esse contatinho A1 e A2 aqui, tudo bem? Aqui, essa informação, eu tenho que a tensão utilizada na alimentação é 48 volts alternada ou 24 contínua. Cuidado, não confunda com essas aqui de cima. Isso daqui é o que o contato consegue suportar. A bobina, pessoal, ela é alimentada em 48 alternada ou 24 contínua. Tá aqui, tá vendo? Ó? Relay é o meu relé. Coil é a minha bobina. Tá? Então essa é a representação que eu tenho para alimentar o meu relé. Por favor, o correto, pessoal, é tensão. Eu não falo voltagem, tá? Isso aqui é uma tradução de inglês que não é muito legal. Então eu falo tensão de alimentação e não voltagem de alimentação ou algo do gênero. Tá bom? Esse meu relé, eu posso também olhar por aqui, olha. Tirei essa informação. Eu dei um zoom nessa parte aqui. Ele possui dois contatos. Tá? Eu tenho um contato normalmente aberto, ou NO do inglês, que é Open, é aberto. E ele é formado pelos Borns 11 e 14. Tá aqui, ó. Se eu der uma olhadinha aqui, tá vendo? Ó? Esse aqui é o meu contato do meio, o meu comum. E aqui, olha, esse conjuntinho desses dois, formado pelo 14 e aqui pelo 11, me dá o NA, que é o normalmente aberto. E eu tenho um normalmente fechado, que é o NF ou NC, o C de close, tá? Que é fechado. E ele é formado pelo 11 e 12. Olha lá que interessante. O 11 aparece nos dois. Por isso que ele é chamado de comum, porque ele aparece nos dois contatos. Tá aqui, olha, o 11 aqui
Tá? Veja que aqui o contato está fechado e ele é formado pelo 12. Então, 11 e 12 formam esse contato NF. Comento aqui embaixo que o 11 é o comum citado lá em cima. Tá? Dou um zoom aqui no trilho DIN para facilitar a visualização. Tá vendo? Esse é o trilho DIN. É onde eu encaixo o meu borne. Tá vendo aqui em cima? Essa parte de cima ela é fixa. Quer dizer, na hora que eu sempre vou encaixar primeiro essa parte de cima. Encaixei aqui. Depois, na hora que eu trago essa parte de baixo, essa parte é móvel. É um clique, vai dar aquele clique fechando aqui embaixo com essa outra abinha do meu trilho DIN. Para soltar, eu venho aqui por baixo, empurro isso aqui para fora, faço uma pressão para fora e solto o meu borne relé. Tá? Agora sim, legal. Um exemplo de um desenho eletromecânico, onde a gente vai poder olhar qual que é a representação de um borne relé. E eu vou explicar um pouquinho dessa funcionalidade, para que ele está sendo utilizado nesse desenho eletromecânico. Primeiro de tudo, pessoal, eu tenho que encontrar a bobina do relé. Tá? Básico, para eu saber se eu tenho um relé e para que e como que ele vai ser alimentado. Normalmente, a bobina de um relé ela é representada por esse retângulo que vocês estão vendo aqui, olha. Tá? Se não for o retângulo, eu posso tentar identificá-lo pelo A1 e A2, que também é padrão. Tá? Ou eu venho pelo formato aqui retângulo, ou então eu venho pelos bornes A1 e A2, que é exatamente o que está aqui em cima. Tá vendo que você tem aqui o circuito aqui, olha, um retângulo e está sendo alimentado pelo A1 e pelo A2? Então, tá aqui. Então eu tenho aqui, olha, um relé chamado K1, alimentado aqui por esse circuito, olha, tá? Esse carinha aqui está alimentando o meu K1. Onde que eu tenho os contatos do K1 representados aqui? Eu tenho um contato NA, tá vendo que está aberto? Formado pelos bornes 14 e 13. Eu tenho outro contato NA, tá vendo aqui? Formado pelo 43 e 44. Tenho outro contato, só que agora fechado, formado pelo 21 e 22. Tudo bem? E do lado de cá, pessoal, eu tenho uma série de contatos NA formado pelos bornes 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Esse exemplo eu achei bacana porque é um acionamento de um motor com selo, tá? E indicação no painel luminoso. Então ele é bem completinho, dá para a gente tirar bastante informação de como que funciona um borne relé. Tá? Vamos entender? Borne relé é o K1, tem a bobina formada pelo retângulo, como eu comentei com vocês, alimentada pelos bornes A1 e A2. Os contatos principais do meu relé, são aqueles utilizados para acionar o motor, para alimentar aqui o motor. O 1 e o 2, o 3 e o 4, o 5 e 6. Tá? Além disso, esse K1 ele ainda apresenta o que a gente chama de contatos auxiliares. Quer dizer, eles não são utilizados para funções principais, e sim funções diferentes da principal. Tá? Muitas vezes eles possuem capacidade de tensão e corrente inferiores. É lógico, eu vou acender uma lâmpada, eu não preciso que a potência que seja suprida, seja capacitada aqui pelo meu 4344, ela não precisa ser tão potente, esse contatinho, quanto esse que vai energizar o meu motor. Tá? Então,
eu digo que esses daqui são os contatos principais e aqui são os contatos auxiliares do meu K1. Tá? Então eu tenho normalmente aberto 14 e 15, normalmente aberto 43 e 44 e normalmente fechado 21 e 22 como contatos auxiliares. Tudo bem? Dica importante, pessoal. Importante essa dica. Os contatos, eles são sempre representados num desenho na sua posição desenergizada. Quer dizer, os contatos Na aparecem abertos e os contatos NF fechados. Tá? Nunca vai estar representado aqui como se o K1 tivesse energizado. Pelo contrário, K1 está desenergizado. Essas são as posições naturais dos contatos. Tá? Isso é importante. Vamos lá. Energizei minha bobina, alimentei minha bobina. O que vai acontecer? O que a gente precisa entender? O que é Na fecha e o que é NF abre. Simples assim. Tá? Sem muita firula. Quando é retirada a alimentação, eles voltam para a sua posição original. Tudo bem? Bom, vamos lá. Inicialmente a gente percebe, pessoal, que a lâmpada H2 ela é alimentada pelo NF 21 e 22. Aqui, ó. H2 ela está sendo alimentada porque é NF, tá vendo? Pelo 21 e 22. Logo, ela está acesa, tá? Eu não vou entrar em detalhe muito aqui dessa posição dessa chave, qual que é a função dela, mesmo porque eu precisava ter um outro desenho para indicar o que ela significa. Mas eu posso já perceber que ela estando fechada aqui, olha, a alimentação está vindo, está passando por esse contato NF e está alimentando o meu H2, tá? H1 está apagada. Por que eu sei que H1 está apagada? Porque o contato 43-44 é Na. Logo, ele está aberto. Aqui, pessoal, H1, 43, 44. Contato está aberto, não vem alimentação. O meu H1 está desligado. Do mesmo modo, quem também está desligado? O motor, né? Como ele é formado por contatos, como ele tem lá na alimentação dele contatos em série abertos, o K1 não está energizado, logo o meu motor está desligado. O motor está desligado nessa representação que eu tenho aqui do eletromecânico. Tudo bem? Vamos em frente então. Para que eu possa alimentar o K1, eu tenho que pressionar esse botão S1, olha, que tem um contato Na 3 e 4. Tá vendo aqui em cima, olha? Eu tenho um contato Na 3 e 4. Não preciso me preocupar com esse botão S0, porque ele está NF, ó, ele é normalmente fechado. Então, minha alimentação ela vem por aqui, vem aqui embaixo, chegou aqui, ela não passa para a minha bobina porque esse contato está aberto. Nem vem por esse outro contatinho do K1 porque está aberto. Tudo bem? Então, para eu alimentar essa bobina, o operador, no caso, ele tem que vir e pressionar esse botão S1. Pressionando o botão S1, ele vai fechar o contato 3 e 4. Tá? Então, olha lá. Assim, o operador pressiona o botão S1, fechando, aqui no caso, mecanicamente, né, com a pressão do dedo dele, ele vai fechar o circuito. Tá? Fechando esse circuito, pessoal, K1 é energizado. Sendo que K1 está energizado, seus contatos mudam de estado. Como eu comentei lá em cima. O que era Na fecha, o que era NF abre. Olha que bacana o que vai acontecer. Pressionei S1.
fechei aqui, alimentei K1. Alimentando K1, os contatos que estavam abertos vão fechar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vão fechar, alimentando quem? O meu motor. Aqui, olha, o 43, 44 vai fechar também, alimentando a minha lâmpada sinalizadora. Então, H1 vai acender. Do mesmo modo, pessoal, como aqui era NF, ele vai abrir. Quando ele abre, H2 apaga. Então olha que bacana, antigamente eu tinha H2 aceso e H1 apagado. Assim que eu pressionei o S1 e energizou minha bobina, eu liguei o motor, acendi H1 e apaguei H2. Perfeito? Vamos em frente que não acabou não. Assim o motor é alimentado, a lâmpada sinalizadora H1 é alimentada e H2 apaga. Bom, só tem um detalhe. S1 não é permanente. O que quer dizer isso? Que após o operador soltar o botão S1, o contato volta a abrir. Bom, se o contato de S1 volta a abrir, eu tiro a alimentação de K1. Tirei a alimentação de K1, esse aqui volta a abrir, esse volta a fechar, esses aqui voltam a abrir. Quer dizer, desliguei o motor, voltei na minha posição original. Tirando a alimentação de K1, desliga o motor, H1 apaga, acende H2. E aí? O que eu faço? O operador ele vai ser obrigado a ficar apertando o botão S1 o tempo todo? Eu preciso deixar esse motor ligado aqui por 3 horas, o cidadão vai ter que ficar lá apertando o botão S1? Não dá, né, pessoal? É onde vem o nosso primeiro pulo do gato. E vão ter vários aqui durante o curso. Esse pulo do gato, pessoal, esse primeiro pulo do gato, a gente chama de selo, tá? O que é esse selo? No caso aqui ele está sendo feito pelos contatos NA13 e 14 de K1. Perceba que eu não falei nada deles até agora, né? Olha só. Presta atenção nessa alimentação. Está vindo por aqui e chegando no K1, não é isso? Ao mesmo tempo, ela está em paralelo aqui, olha, em paralelo com o S1. E eu tenho um contatinho do K1 aqui em paralelo, ó. Tá vendo? Qual que é a função dele? Uma função muito simples. Olha o que vai acontecer. Estou na minha posição original, tudo assim desenergizado. Quando o cidadão pressiona aqui o S1, ele vai energizar o K1. Correto até aí? Vão fechar esses contatos, vai fechar este contato, vai abrir este contato, e este daqui, pessoal, também vai fechar. Ele é NA, ó, tá vendo? Ele também vai fechar. Dessa forma, eu tenho a minha alimentação tanto vindo por S1 quanto pelo K1. Tá vendo aqui? Ele vai estar fechado aqui. De tal forma que, na hora que o cidadão soltar o botão S1, vai abrir esse contato. Tudo bem até aí? Só que o que vai acontecer? A alimentação ela vai continuar sendo feita por esse contatinho lateral aqui, olha, do K1. A gente chama ele de selo, por esse selo realizado pelo contatinho 14 e 13 do K1. Então, meu motor vai continuar ligado, minha H1 vai continuar acesa e minha H2 vai continuar apagada por causa deste selo. Tudo bem? Isso daqui está explicado aqui embaixo, não vou explicar de novo, tá? Legal. Como é que eu desligo o motor então? Se o meu S1 ele voltou para a posição original e mesmo assim o motor continuou ligado, como é que eu vou desligar? Outro pulo do gato. É o meu botão S0. Perceba que ele tem contatos NF, tá? E eles estão em série com o meu S1. Tá aqui, olha. Meu S0 tem contatos NF, 1 e 2 aqui, e está em série, tá vendo? Ó, com esse paralelo, vamos dizer assim, do S1 com o K1.
Tá vendo? Bom, o que vai acontecer? Quando o operador quiser desligar o motor, ele simplesmente vai apertar o botão S0. Apertando o botão S0, mecanicamente os contatos N1, os contatos fechados 1 e 2, eles vão abrir. Abrindo, pessoal, esses aqui abrindo, olha, vai cortar a alimentação. Não vai passar nem por S1 e nem por esse contato K1. O que vai acontecer com a bobina? Vai desenergizar, tá? Retirando a alimentação da bobina K1 e tudo volta para sua posição original. Tudo bem? Esse exemplo é muito bacana, ele está bem completinho e já tem aqui um pulo do gato que a gente usa bastante, que é o selo mecânico, tá? Normalmente nos projetos eletromecânicos, tá? Existe uma outra folha que eu não representei aqui, que mostra a função de cada um desses componentes, de cada um desses contatos, tá? Mais adiante, quando a gente estiver falando lá de entradas e saídas digitais, eu vou tentar mostrar um exemplo mais completo. Mas eu não posso dizer o seguinte, pessoal, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu não posso dizer que H1 significa que o motor está ligado, H2 significa que o motor está desligado. Eu não posso dizer isso, tá? Por quê? Porque não fui eu quem criou esse eletromecânico, tá? Pode ser, eu não sei, pode ser que na outra folha que eu comentei com vocês, que mostra a função de cada um deles, ele tenha colocado uma outra função para esse H1, uma outra função para esse H2, tá? Basicamente parece isso que eu te falei. Quando eu ligo o motor, fechou aqui, ligou H1. Mas se essa representação, se embaixo dessa lâmpada está escrito motor ligado, eu não posso afirmar. Eu só vou poder afirmar quando eu olhar a outra folha do meu eletromecânico, tá? É isso que eu estou querendo dizer nesse parágrafo aqui, nessa linha aqui. Tudo bem? Vamos continuar então. Legal, eu tenho lá um painel, né, com várias lâmpadas mostrando se o motor está ligado ou se o motor está desligado. Isso não é muito animador, né? Imagina que você tem uma série de motores, uma série de painéis, e você precisaria estar fisicamente na frente desse painel para saber se o motor está ligado ou não. Isso não é animador, né? Muitas vezes também esses painéis estão longe um do outro, tá? Estão distribuídos pela planta, o que dificulta ainda mais essa verificação in loco, vamos dizer assim, por parte do operador, tá? Então é muito mais vantajoso e eficiente se eu puder levar todas essas informações agrupadas para uma sala de controle. Quer dizer, eu tenho uma sala de controle, eu trago essas informações de várias regiões ali da minha planta e centralizo tudo nessa minha sala de controle. Mas também é bem arcaico e ineficiente eu ter que trazer cabos e mais cabos de todos esses locais para acender lâmpada num painel centralizado, né? Não faz muito sentido eu trazer um monte de cabo para um painelzinho centralizado, né? Então, é justamente aí, pessoal, que entra o CLP com os seus cartões de entrada digital, em inglês DI, Digital Input. Lembra lá na aula 1 que eu comentei que informações do tipo ligado, desligado, eu posso representar com um único bit, 0 ou 1? Então, é essa a ideia que eu vou ter para substituir essas duas lâmpadas, H1 e H2. Tá? Eu vou substituí-la por entradas digitais. Então, dessa forma, ao invés de H2 estar acesa
e depois apagada, eu vou usar uma informação digital, numa entrada digital. Valor 1 para ela acesa e valor 0 para ela apagada. Tá? Cada cartão de entrada digital ele possui várias entradas. Então, se eu tenho aqui duas entradas digitais, não é que eu vou precisar de dois cartões de entrada digital. Eles têm várias entradas individuais. Tem de 4, de 8, de 16, de 24, 32, tá? E cada entrada ela pode ser representada, ela pode ser programada para ter um significado. Então, por exemplo, no exemplo acima, uma dessas entradas corresponderia a H1, seria motor ligado. E que a H2 seria comando local, por exemplo. Tá? Porque essa chave aqui, olha, ela pode estar me indicando o comando local ou remoto. Tá? Não vem muito ao caso agora, mas é só para eu colocar uma outra informação para H2. Muito bem. Pensando nisso, você está falando assim: tudo bem, Carlos. Você está usando cartões de entrada digital para representar duas informações que estão chegando no CLP, que estão vindo lá do processo, que é a lâmpada H1 e H2. E como que eu vou conseguir representar o S1 e o S0? Tudo bem que o cara não vai precisar estar lá para ver se a lâmpada está ligada ou desligada. Mas teoricamente ele precisaria estar lá para ligar e desligar o motor. Porque S1 e S0 são botões físicos do painel. Como que eu faço então? Nesse caso, meu amigo, entram os cartões de saída digital. Tá? DO do inglês. Digital Output. A função desses cartões de saída digital, de cada uma dessas saídas, é substituir esses comandos do tipo liga motor, realizado pelo S1, e de desliga motor, realizado pelo S0. Então, quando uma informação vem do processo para o meu CLP, no caso digital, eu vou usar cartões de entrada digital. Quando uma informação sai do meu CLP para o meu processo, eu vou usar cartões de saída digital. Tá? Essa é a diferença. Tudo bem? De forma análoga à entrada digital, ele também, de saída, tem várias saídas digitais. Cada qual eu posso parametrizar para um comando diferente sendo realizado pelo operador da sala. Tudo bem? Então, aqui eu substituiria esse S0 e esse S1 por saídas digitais e eu substituiria esse K1 e esse H1 e esse H2 por entradas digitais, tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês que eu também não preciso fisicamente desse cidadão aqui. Eu consigo criar dentro da minha programação um selo, tá? Bom, mais para frente, quando a gente estiver falando de hardware, eu vou entrar em detalhes de cada um desses cartões de entrada digital e de saída digital. Espero que você tenha gostado da aula. Foi uma aula longa, com bastante conceito. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, por favor, não deixe de deixar um comentário para mim. Tá? Muito obrigado, até a próxima.